falou aqui, ó. Essa acessibilidade é que você está, se você ficar sem quadro, quando você coloca o seu vídeo, pode ter a gente pode dar uma opção no vídeo e uma opção sem vídeo, tipo assim, que aí se as pessoas também acharem melhor, você vai ficar tão do lado, né? Mas eu acho que não vai ter problema. Ó, dá uma olhada pra você ver. Caberia, por exemplo, no canto de lá, na última cadeira, por exemplo. Poderia ser uma opção. Eu teria que ficar na frente da mesa, que é a mesa tampa o cenário. Ah, porque tem as partes baixas desse tubo. Talvez aqui, na frente da mesa. Mas você vai ficar cômodo ali? Você não vai ficar muito ruim, não? Não sei, eu tinha pensado, como é um estudo fora, Ficar mais... e a gente ficar sentado também, uma coisa mais íntima. Vamos fazer assim, então. E aí, mas aí, pensando em acessibilidade... Não, mas é que aqui a gente não se preparou pra isso ainda, né? Só se a gente não precisa dessa mesa toda, mas aí agora eu acho que a gente vai criar a calça. É até melhor para você vai ficar mais cômodo. Vai ficar no meio, nem na frente nem atrás.
Se eu dormir, sabe? Se eu... Menos mal. Sim, não quero. Ótimo que você já sabe até. O painel da leitura? Oi? O monitor da leitura ou escola? Não dá. Vou corrigir. Na verdade é o seguinte, aqui no Pompeu, aqui não tem estrutura de template, né? Os copiados aqui, você vai fazer uma pelotão a princípio ele ligar o áudio aqui direto na linha, pegar só Mas é até bom que ele pergunta se ficam, né? Porque ele sempre pergunta. Ah, que aí fica. Pode fazer uma pergunta técnica? Pra que você usa o encoder? Eu vi que ele estava mexendo no encoder aí. Aquele Adobe Encoder, você não usa? Não, a gente usa esse aqui, esse Adobe, a média para ele. Isso é o mesmo que eu Não, não mexi naquele uso aqui. Isso aí, ó, por exemplo. Esse é o Media Player, né? A gente pegou ele. Mas aí como é que você faz? Você consegue subir para o YouTube? Ah, não, a gente pega, entra no YouTube e pede a transmissão. Aí pega o stream, cola aqui, sabe? Aí você colar aqui e tem sintonia bacana, né? Aí você consegue monitorar tudo nele, né? Ah, não sabia disso, não? Aí esses dois aqui vai estar a coordenação.
sala de posicionamento. Tem que pôr o programa lá. Nome da transmissão. Isso. O nome da transmissão você coloca lá. Quem são os três, né? Isso é um código, né? Lá nesses três programas já tem primeiro você abre aí, né? Para o play, né? Pede o nome. Você já está transmitindo agora? Você Eu vou nessa aqui, desse lado. Massa, legal. E aí, você precisa de mais alguma coisa para poder fazer isso por essa câmera e não pela câmera daqui? Você precisa de algum programa mediador ou você liga a câmera lá e não, ele já reconheceu a câmera já, né? Já está reconhecido. mas o próprio YouTube reconhece que é. Ah, legal demais. A câmera lá de cima, a câmera profissional da frente, né? A câmera não deixa tamanho não deixa muito também não, sabe? Quero ver. Você vai para a direita. Gente, bom dia. Primeiro, pedir desculpa por um pequeno atraso, mas o horário era 9 horas, 9h10, a gente não faz um vídeo. Meu nome é Josilei, tá? Eu e a Karenina, a gente está na coordenação do CUPI, dar as boas-vindas aí para todo mundo e para a gente é uma alegria muito grande contar com esse grupo de pessoas para discutir essa temática que muitas vezes fica de lado na escola, na nossa sociedade, enfim, em vários espaços. Então, acho que vai ser uma oportunidade muito bacana para a gente. E aí, a nossa dinâmica de trabalho hoje, a gente vai fazer no primeiro momento a apresentação da equipe, depois a apresentação da plataforma, né? Porque, como vocês sabem, o curso ele é semipresencial. A gente tem encontros presenciais aqui e depois a gente tem as atividades que acontecem à distância. Então a gente vai apresentar esse funcionamento geral do curso e à tarde a gente tem a discussão da temática prevista para hoje, que é terra e território. Tá? Então eu vou passar aqui para a Karenina, para fazer a nossa coordenadora. Bom dia a todos, como o Josilei falou, é uma alegria a gente estar aqui hoje, né? Eu sei que tem muita gente que está aqui que se inscreveu para o curso em 2015, que acabou não acontecendo, e foi uma frustração para os inscritos e para a equipe também, né? Que esse curso não tenha podido acontecer.
Mas, por outro lado, tem sempre, né, um lado bom da história, a gente também pode contar com novos inscritos esse ano, e finalmente estamos aqui. Enfim, a equipe está toda muito animada para receber vocês e para começar o nosso curso. Como o Josilei falou, a gente agora na parte da manhã, nós vamos apresentar para vocês um pouco do funcionamento do curso, apresentar a plataforma online, lembrando que esse é um curso presencial, então a gente vai ter esses encontros uma vez por mês, mais ou menos uma vez por mês, né? Um encontro presencial por módulo, e vocês terão as atividades online que serão na plataforma Moodle, disponibilizada aqui pelo CAED, que é o centro aqui da UFMG responsável pela educação à distância. E a gente vai mostrar a plataforma para vocês, como é que vocês vão acessar as atividades lá. E vocês serão acompanhados por tutores, que a gente vai apresentar para vocês aqui também, aqui, os nossos tutores da equipe, que vão estar junto com vocês nas atividades no Moodle. Enfim, ao final de cada semana, vocês vão ver que a gente vai ter um momento em que vocês vão debater os temas daquela semana com o acompanhamento dos tutores, né? A gente vai poder trocar ideias e conversar sobre o material que vocês, as atividades que vocês fizeram durante a semana. E a gente vai dar uma olhadinha também nas emendas, que são as emendas de cada módulo temático, que vocês já tiveram acesso quando fizeram a inscrição no curso, né? E à tarde a gente tem a aula com os nossos convidados, com os nossos colaboradores, já iniciando o tema do primeiro módulo, que é Terra e Território, como o Josilei falou. Nós preparamos os encontros presenciais sempre contando com a presença de 2 colaboradores, né, para cada tema, para cada aula que a gente vai ter aqui, sempre aos sábados, sempre na parte da tarde. Então, a parte da manhã, a exceção de hoje, que a gente vai apresentar um pouco essa parte do funcionamento do curso para vocês, e falar também um pouquinho sobre os critérios de avaliação, né, tirar as dúvidas de vocês. Então, a exceção de hoje, nos próximos sábados, na parte da manhã, a gente vai ter sempre um momento em que nós vamos organizar uma série de atividades, e aí a gente vai dividi-los em grupos, né? Cada grupo vai ser acompanhado por uma pessoa da equipe, e a gente vai ter uma série de atividades a cada encontro, na parte da manhã, para debater o módulo que foi encerrado antes do curso, né, da parte da tarde, quando a gente começa o próximo módulo. Então, a gente vai, essa parte da manhã é importante porque a gente vai ter a oportunidade de dialogar com vocês a respeito de todo o conteúdo do módulo que está se encerrando ali, né, as atividades, os textos, os vídeos que vocês tiveram acesso na plataforma, os fóruns de discussão com os tutores, e inclusive que a gente possa também ter um espaço para pensar como é que vocês vão poder se apropriar desse conteúdo para uso em sala de aula, né, com os alunos de vocês. Então, na parte da manhã, a gente vai ter esse momento, e na parte da tarde, sempre as aulas aí do módulo que se inicia, né, sempre as aulas com os nossos colaboradores. A cada módulo, como eu disse para vocês, a gente vai ter 2 colaboradores, né, então são 2 pessoas que vão estar aqui dando aula para vocês, e sempre a gente tem um colaborador indígena e um colaborador não indígena. A gente, desde o início, achou que, né, tomamos essa decisão, a gente acha que é muito importante que a gente abra um espaço aqui para que os próprios indígenas possam conversar com vocês e falar sobre as realidades deles, né? Então, a gente vai ter sempre um convidado indígena dando uma aula para vocês, e aí são sempre pessoas que têm uma familiaridade com a temática daquele módulo, né? Pela sua história na militância no movimento político indígena, ou mesmo, enfim, em termos de algum trabalho que é desenvolvido por eles, né? E o convidado não indígena também um especialista dentro daquela temática, né? A gente vai ter, enfim, antropólogos, pessoas da área de saúde, enfim, uma série de profissionais que são especialistas naquela temática e vão estar junto aqui com o nosso convidado indígena, fazendo, né, colaborando com a gente e dando essa aula para vocês.
a gente preparou o curso com muito carinho e muito cuidado, né? Acho que vocês vão ter uma oportunidade de ouro mesmo de escutar essas pessoas. Enfim, espero que seja uma experiência enriquecedora para todos nós, na verdade, né? Para a gente também. A gente começa apresentando, então, alguns dos membros da nossa equipe, do CUPI, que estão aqui. Tem algumas pessoas que ainda não estão presentes porque estão cuidando de outras tarefas. O Josilei, que é o nosso coordenador geral, já se apresentou. Eu sou a Carolina, coordenadora adjunta. A gente tem aqui o Ayano, né? O Maurício. Cadê o Gustavo? Gustavo. Ludmila, que é a nossa tutora também, vai estar junto com vocês nas atividades abaixo. A Ludmila, que é a nossa tutora, que vai acompanhar vocês, melhorou? Vai acompanhar vocês nas atividades online também, o Maurício também, o Lucas, que ainda não chegou, que está cuidando de outras atividades, o Rogério vai chegar mais tarde também, enfim, à medida que o pessoal for chegando, a gente vai apresentando para vocês. Talvez a gente possa, então, começar dando uma olhadinha no nosso documento aqui com as emendas dos módulos, né? A estrutura de funcionamento do nosso curso. Bom, esse curso é um curso que foi criado em parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a SECADI, que é uma secretaria do MEC, que cuida da educação, né, de diversidade, da educação no que se refere a povos indígenas também. Então, o curso ele foi pensado, a demanda veio do MEC para que a gente criasse esse curso no sentido de fornecer os subsídios para os professores das escolas públicas, estaduais e municipais, para que vocês pudessem cumprir a Lei 11.645, né, que é a lei que garante o ensino de história e cultura indígena nas escolas brasileiras. Então, a ideia do curso é que a gente possa formar os docentes, né, formar os professores, para que vocês possam se apropriar dessa temática, se apropriar desse conteúdo, para utilizá-lo nas aulas de vocês, né, na formação dos alunos de vocês. Então, é um grande desafio, para a gente foi um grande desafio montar a estrutura desse curso, porque a gente tem professores das mais diversas áreas aqui, né? Enfim, uma grande questão que se colocou para nós era exatamente como montar a estrutura do curso no sentido de contemplar toda essa heterogeneidade de formação dos docentes que aqui estão matriculados, né? Então, a diretriz do curso, né, a diretriz que nós adotamos para montar o conteúdo desse curso, foi no sentido de que nós estamos formando os docentes, né, nós estamos formando vocês dentro dessa temática, para que vocês possam ter condições de se apropriar desse conteúdo e de adequá-lo às séries e às disciplinas que vocês lecionam no cotidiano de vocês, né? Então, é claro que a gente vai ter, ao longo das nossas atividades aqui, principalmente, como eu disse, as atividades da parte da manhã, um momento em que a gente possa trocar experiências, trocar ideias sobre como operacionalizar esse conteúdo em sala de aula, né? Como é que vocês vão poder propor atividades, usar o conteúdo para preparar atividades com os alunos de vocês. Mas, de fato, o objetivo primordial desse curso não é que a gente vá aqui desenvolver material didático para uso em sala de aula, mas que a gente está capacitando os professores, é um curso de formação continuada, né? Então a gente está capacitando vocês para que vocês possam adequar esse conteúdo à realidade que cada um de vocês enfrenta no cotidiano de sala de aula, né? Então, enfim, vamos dar uma olhadinha nas emendas. Bom, hoje a gente começa o primeiro módulo, que é esse módulo chamado Terra e Território. Então, vamos dar uma olhadinha na emenda dele.
conceitos de território para os povos indígenas, modos de produção, distribuição e consumo de bens e subsistência, dimensão simbólica e sociocosmológica do território e espaço. A data do encontro presencial é hoje, 30 de abril de 2016. Né? Então, esse primeiro módulo tem aí como temática a questão da terra e território, que é um tema central no contexto da vida dos povos indígenas, da realidade dos povos indígenas no Brasil hoje. O segundo módulo, que a gente começa assim que nós encerrarmos as atividades do primeiro módulo, então a gente vai ter aí mais ou menos 3 semanas de atividades, né? A partir de segunda-feira, vocês vão acessar, e já vou falar um pouquinho sobre isso. Vocês vão acessar a plataforma online, vai ter lá o conteúdo dividido por semana, e em cada semana vocês terão as atividades relativas ao primeiro módulo, que é terra e território, e no dia 21 de maio, que é o dia do segundo encontro presencial, que é o encontro do segundo módulo, a gente vai estar, então, encerrando o primeiro módulo na parte da manhã, esse módulo que a gente começa hoje, terra e território, né? A gente encerra na parte da manhã do dia 21 de maio, com as atividades em grupo, e na parte da tarde a gente começa com as aulas dos nossos colaboradores, a gente começa o segundo módulo, que é o módulo Direitos Indígenas. Né? Então, é assim que a nossa sistemática vai funcionar. Esse segundo módulo, Direitos Indígenas, tem como ementa, né, as mudanças instauradas após 1998, que é o ano que a nova Constituição foi promulgada, os artigos constitucionais 231 e 232, que são os 2 artigos, né, referentes na Carta Constitucional à inclusão da temática dos direitos dos povos indígenas, a regulamentação dos direitos indígenas, impasses, desafios, o processo de demarcação de terras indígenas, então vocês vão ter acesso também a todo o procedimento, né, de como é feita uma demarcação de terra, os procedimentos legais e burocráticos, consulta prévia, a Convenção 169 da OIT, que é um documento importante, também que se refere aos direitos indígenas, o Brasil é signatário dessa convenção, e a data do encontro presencial, 21 de maio de 2016. Então, depois do dia 21 de maio, né, que é o nosso sábado, na segunda-feira seguinte, dia 23 de maio, né, aí vocês começam as atividades deste módulo, né, do módulo 2, que é o módulo de Direitos Indígenas, vocês começam as atividades no módulo. No encontro seguinte, que é no dia 25 de junho, a gente inicia, então, o terceiro módulo. Né? Na parte da manhã, mais uma vez, a gente encerra o módulo anterior, vocês já vão chegar aqui já tendo feito todas as atividades na plataforma. Daí, na parte da manhã, a gente vai ter mais uma vez, aquele momento das atividades acompanhadas pelos tutores, pelos membros da equipe, encerrando o módulo anterior, o conteúdo do módulo anterior. E na parte da tarde, do dia 25 de junho, a gente então inicia, com as aulas dos nossos colaboradores, o terceiro módulo, que é o módulo Arte Indígena, que tem como ementa o que é arte indígena, produção e consumo da arte indígena pelo mundo dos brancos, artes verbais, oralidade e os processos de produção e transmissão de conhecimento indígenas. Então, o encontro presencial, como eu disse, é no dia 25 de junho, e aí na segunda-feira subsequente vocês começam as atividades online referentes ao conteúdo deste módulo. Então vocês vão ter algumas semanas aí de atividades online, como nos módulos anteriores, e no encontro seguinte, que vai ser em agosto, porque a gente vai dar uma pausa aí para o período de férias escolares em julho, né? Então, a gente retoma em agosto, no dia 6 de agosto de 2016, para o encontro presencial que inicia as atividades do módulo 4, Medicina Tradicional. Na parte da manhã, então, a gente encerra com as atividades de discussão e
de oficinas, a gente encerra o conteúdo do terceiro módulo. E na parte da tarde, com as aulas dos nossos colaboradores, a gente começa o módulo de medicina tradicional, que tem como ementa terapeutas indígenas, formação e atuação de especialistas, xamanismo e cura, a relação com a saúde ocidental. E aí, mais uma vez, após o encontro presencial, vocês terão acesso às atividades na plataforma online relativas ao conteúdo do módulo 4 de medicina tradicional. O módulo 5, que é o nosso último módulo, né, ele tem o seu encontro presencial no dia 27 de agosto de 2016, né, quando a gente inicia, então, na parte da tarde, com as aulas dos nossos colaboradores, esse último módulo, Saberes Indígenas na Escola. Na parte da manhã a gente vai encerrar, então, as atividades relativas ao módulo de medicina tradicional, módulo 4, e na parte da tarde a gente entra já no conteúdo do último módulo, que é o Saberes Indígenas na Escola. Esse módulo é um módulo muito especial para a gente. Quando nós fizemos a primeira turma desse curso, né, vocês são a nossa segunda turma, a primeira turma foi em 2014, quando nós fizemos a primeira turma, esse programa que nos inspirou, eu vou falar um pouquinho dele para vocês, esse programa chamado Saberes Indígenas na Escola, que nos inspirou a criar esse último módulo, ainda estava começando, né? Esse programa é um programa também criado pelo Ministério da Educação, também pela CECADI, que é a mesma secretaria, né, que estabeleceu essa parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais para a realização do nosso curso aqui. E o programa Saberes Indígenas na Escola, ele tem uma relação muito íntima com os objetivos do nosso curso. Na verdade, o público-alvo do programa Saberes Indígenas na Escola são também professores, mas são os professores indígenas das escolas indígenas, né, em diversas aldeias brasileiras, no Brasil. O objetivo central dos Saberes Indígenas na Escola, que é um programa que está completando agora 2 anos de funcionamento, é a produção de material didático para uso nas escolas indígenas. E esses materiais didáticos, eles estão sendo produzidos, a gente está numa fase agora de finalização desses materiais. Esses materiais didáticos, eles estão sendo produzidos pelos próprios professores indígenas, com a ajuda de consultores, né? Então, em boa parte dos casos, são materiais didáticos que estão sendo produzidos, livros, cartilhas, vídeos didáticos, uma quantidade, enfim, bastante variada de materiais, que em alguns casos, ou em muitos casos, estão sendo produzidos nas línguas indígenas, né, para uso nas escolas indígenas. E o conteúdo desses materiais também é um conteúdo que contempla o saber dos povos indígenas, né, o conhecimento dos povos indígenas. Então, é uma experiência que a gente achou que seria muito enriquecedora para que vocês conhecessem, né? São materiais didáticos que serão usados pelos professores indígenas para dar aula nas escolas indígenas, e como a gente tem aí uma parte desse material que também está sendo produzido em português, eventualmente é um material super interessante para que os professores não indígenas também possam utilizar em sala de aula com seus alunos, né? Porque aí a gente tem acesso direto ao conhecimento, à realidade dos povos indígenas, produzido por eles mesmos, né? Então, a gente decidiu, nessa versão do curso, incluir esse módulo, que é um módulo novo, e vocês terão aqui um pouco acesso a algumas dessas experiências, porque são várias etnias indígenas que são vários professores de diferentes etnias indígenas que estão envolvidos nesse programa, né, cuja coordenação nacional é aqui da UFMG também, o professor Josilei está diretamente envolvido nela, né? Talvez, se ele quiser, ele pode até falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa experiência. E então a gente
A gente vai ter acesso aí a algumas dessas experiências, a gente vai trazer algumas dessas experiências para vocês. Alguns dos professores indígenas que estão envolvidos na produção desses materiais didáticos vão vir aqui para apresentar para vocês, para falar para vocês dessa experiência, né? E apresentar esses materiais para vocês, que são materiais que eles estão preparando para uso na sala de aula com os alunos deles, né? Com os alunos indígenas, mas que a gente aposta que serão materiais que também poderão inspirar vocês a preparar, né, as suas aulas, enfim, levar um pouco desse saber e dessa grande diversidade, porque eu acho que também um dos pontos aqui do nosso curso, quando a gente montou a estrutura dos módulos e quando a gente pensou enfim, quando a gente escolheu os nossos convidados, os nossos colaboradores, principalmente os nossos convidados indígenas, a gente procurou trazer pessoas de diferentes regiões do Brasil, né? De diferentes etnias, para que vocês tenham pelo menos um pouquinho, né, a noção do quão diversa é esse mundo dos povos indígenas, essa realidade dos povos indígenas no Brasil contemporâneo, né? Às vezes a gente tem um pouco essa ideia de que índio é tudo igual, e essa é a primeira questão que a gente vai enfrentar aqui e procurar desconstruir, né? Então, os nossos colaboradores indígenas, sobretudo, vêm de diferentes lugares do Brasil, de diferentes regiões, né, de diferentes etnias, que falam diferentes línguas para além do português, para que vocês tenham um pouco acesso também, contato com essa diversidade. Então, o último módulo, que é esse módulo Saberes Indígenas na Escola, ele tem como ementa processos de produção e transmissão de conhecimento indígenas, diálogos entre saberes indígenas e escola no contexto indígena, né? Um pouco essa relação entre a presença da escola nas aldeias e como é que o conteúdo que é ensinado na escola se relaciona com o conhecimento propriamente indígena, o saber indígena, né? Práticas educativas e propostas didático-pedagógicas de autoria indígena. E aí a gente encerra o nosso curso com essa chave de ouro, que é esse último módulo. E depois aí vocês terão ainda, né, o nosso último encontro presencial é no dia 27 de agosto e até setembro vocês terão aí algumas semanas de atividade na plataforma, e em setembro a gente encerra então de fato as nossas atividades do curso aqui. E a seguir a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte, né? Vou falar um pouquinho para vocês sobre essa parte das atividades à distância. Josué, não sei se você queria falar um pouquinho sobre os saberes indígenas. A Karenina já falou tudo já, mas só acrescentando que os saberes indígenas, né, como ela disse, a gente está tendo agora, a gente está na fase de finalização das propostas, né, didático-pedagógicas que estão surgindo. É interessante, reforçando o que a Karenina já disse, que essas propostas elas são construídas pelos próprios professores indígenas, né? A gente tem pesquisadores indígenas na equipe, tem, claro, pesquisadores aqui da UFMG, como a gente, participando desse processo, mas as propostas elas são desenvolvidas com a presença ativa e com o protagonismo dos professores indígenas. Então, acho que vai ser um momento muito interessante, porque a gente vai trazer esses professores indígenas para desenvolverem oficinas aqui com a gente, né, nesse último módulo. Tá? Antes da Karenina passar ali para o CAED, vou só aproveitar e fazer um convite, que está aí também dentro desse caminho de falar da temática indígena, porque aqui na UFMG, na Faculdade de Educação, a gente tem um curso de formação para professores indígenas. É um curso regular da UFMG, forma professores indígenas em 4 habilitações, em Línguas, Artes e Literatura, Matemática, Ciências da Vida e da Natureza, Ciências Sociais e Humanidades. Então, é um curso que tem uma organização diferente dos demais cursos da UFMG. A cada semestre, os alunos indígenas, né, eles ficam aqui na FAI por 5 semanas. Então, é um curso modular que tem duração de 4 anos. E nesse período agora, os estudantes indígenas estão aqui na FAI
E na semana do dia 10 de maio, porque a cada módulo do curso acontece um seminário. Então, na semana do dia 10 de maio, a gente vai ter um seminário, e esse seminário é aberto ao público, então quem se interessar, tiver disponibilidade, quiser participar, esse seminário desse módulo vai ser sobre saúde indígena. A gente depois até divulga a programação do seminário no site, na página. E depois também nessa semana a gente vai ter um momento também que é muito interessante, eu acho que é legal para quem está querendo entender um pouco mais, dialogar mais com a temática indígena, que é o momento em que os estudantes vão fazer a apresentação dos seus trabalhos de percurso. Nesse módulo, a turma com habilitação em Línguas, Artes e Literatura está se formando, e no curso, durante o curso, os estudantes eles desenvolvem o que a gente chama de percurso acadêmico, e aí, ao final do curso, então, eles apresentam um produto. Esse produto corresponderia ao TCC, à monografia de final de curso, mas ele acaba tendo um formato bem diferente quando a gente trata aí do contexto indígena. Então, a gente tem também uma diversidade grande desses trabalhos. A gente tem trabalhos que produziram vídeos, documentários, catálogo de fotografias, enfim. Então, nos dias 12, 13 e 14 é um sábado, os estudantes vão apresentar os seus trabalhos de percurso. E também essa apresentação integra esse seminário que eu mencionei aqui, e é o momento que ele é aberto ao público. Então, quem quiser, tiver disponibilidade, o seminário, essas apresentações, elas vão acontecer em diversos espaços aqui da FAI, então também fica um convite aí para quem tiver disponibilidade, quiser acompanhar, acho que é um momento muito bacana. Bom, gente, eu vou começar a apresentar para vocês a plataforma que a gente vai utilizar para as atividades à distância, né, as atividades que vocês vão fazer online. Vocês vão ter acesso através dela ao conteúdo do curso, aos textos, aos vídeos, às atividades, aos fóruns nos quais vocês vão debater os temas das atividades com acompanhamento dos tutores, e também é um momento em que vocês vão poder trocar ideias e experiências entre vocês, cursistas, né? Ela está, sob responsabilidade do Centro de Apoio à Educação à Distância, o CAED, da UFMG, e vocês receberão, no início da semana, cada um de vocês vai receber por e-mail um link do CAED, né, o CAED que vai cadastrar vocês, vai fornecer um login para cada um de vocês, para que vocês tenham acesso à plataforma. Então, nos próximos dias, a gente imagina que não vai se tardar até quarta-feira, vocês receberão por e-mail, no e-mail que vocês informaram no ato de inscrição, vocês receberão por e-mail um link do CAED, e vocês vão acessar esse link para criar a senha de vocês, que vai dar acesso a vocês, né? O CAED vai encaminhar um login, que ele vai criar com o CPF de vocês, o login será o número de CPF de cada um de vocês, e vocês vão criar uma senha. Então, toda vez que você for usar a plataforma, você vai fazer o login aqui nessa areazinha, né? Só que ao invés do nome de usuário, você vai colocar o seu CPF e a sua senha, que você vai criar, então, nesse primeiro acesso, né? Quando vocês clicarem no link que o CAED encaminhar para vocês, o próprio sistema vai pedir para que vocês criem uma senha, cadastrem uma senha, e essa vai ser a senha que vocês vão utilizar para acessar a plataforma. Eu aproveito para dizer, inclusive, que daqui a pouquinho, mais no final da manhã, nós vamos começar a circular uma lista, e vamos, né, não se preocupem se todo mundo não conseguir checar esses dados agora na parte da manhã, na parte da tarde a gente vai circular ela de novo. Nós vamos circular uma lista com as informações de vocês, que vocês nos forneceram no momento do cadastro, né? E a gente pede para que cada um de vocês cheque os dados, veja se está tudo certinho. Quem tiver com dado faltando, tiver só com o nome na lista e alguma informação faltando, a gente pede que vocês preencham, para que a gente possa garantir que vocês recebam o link do CAED com o cadastro de vocês, com o acesso de vocês
a plataforma, tá? Porque, como eu disse, o número do CPF de vocês é o que vai dar acesso à plataforma, né? Eles usam lá no CAED, eles usam o CPF de vocês, vão usar o CPF de vocês para criar o acesso. Então, a gente pede para que vocês confiram, para não ter nenhum tipo de erro, né? Que vocês confiram, a gente vai circular essa lista, que vocês confiram os dados de vocês e o e-mail também, né? Sobretudo, que vocês confiram esses dados e, enfim, qualquer outro, né? Qualquer divergência, vocês podem corrigir à mão na lista, qualquer dúvida, né? Nós vamos estar aqui o dia inteiro junto com vocês, o pessoal da equipe está circulando aqui, vocês podem chamar a gente para qualquer dúvida com relação a esses dados, mas a gente pede para que vocês deem uma conferida nos dados, ver se está tudo direitinho com os dados de vocês, para vocês terem acesso sem problema ao longo da semana à plataforma onde vocês vão realizar as atividades, tá? Além disso, eu aproveito também para dizer que a gente vai ter lista de presença passando no final da manhã e no final da tarde, né? Ao longo da tarde, e nós vamos fornecer, ao final das atividades do dia de hoje, para aqueles que necessitam, a gente fornece um certificado de comparecimento às atividades do dia de hoje, né? Porque eu sei que, eventualmente, alguns de vocês precisam levar esse certificado para os seus locais de trabalho, para as suas escolas, para justificar a presença de vocês aqui. Então, a gente disponibiliza também, para aqueles que desejam, um certificado, a gente entrega para vocês hoje um certificado de comparecimento aqui, tá? As atividades do dia de hoje. Então, vamos começar dando uma olhadinha na plataforma, né? Vocês vão, como eu disse, receber o login de vocês, eu vou entrar aqui com o meu login, e eu vou mostrar para vocês a estrutura do curso, né? A gente vai aproveitar a estrutura da primeira turma, que já está toda aqui. Vocês terão acesso, à medida que o curso for caminhando, vocês terão acesso a cada um dos módulos, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o conteúdo já de todos os módulos, mas, na verdade, na hora que vocês entrarem nesse primeiro acesso, ao longo da próxima semana, vocês terão lá por enquanto, apenas o conteúdo do primeiro módulo, tá? E aí, à medida que as atividades forem se encerrando, os outros módulos vão aparecendo para vocês, né? Até para ficar mais fácil, vocês entram ali e já sabem por onde é que vocês têm que começar. Então, aqui a gente tem, né, o curso, meus cursos. A gente tem o CUPI, curso Cultura e História dos Povos Indígenas. Vocês vão clicar nesse ambiente. E aí a gente tem, né, vocês estão vendo que está o meu perfil aqui, vai abrir um perfil de cada um de vocês, que vocês vão montar aí no momento do primeiro cadastro, né? Vai estar o nome de vocês, enfim. Essas informações que a gente está passando para o CAED, né, essas informações que eu pedi para que vocês chequem na lista, a gente passa para o CAED, e o CAED cria esse perfil para cada um de vocês, e vocês vão criar a senha, então, no primeiro acesso. Quem quiser colocar uma fotinho aí, como tem na minha aqui, né? Aqui no seu perfil, aí você, enfim, pode personalizar esse perfil no primeiro acesso. E aqui a gente tem, então, a estrutura do curso. Na primeira página aqui, a gente tem, né, já o primeiro módulo. Então, vocês vejam em terra e território. Vocês estão vendo aqui que são várias abas, né? Tem a aba de apresentação do curso. Então, eu clico lá na apresentação, aqui em cima, né? A gente tem o texto que está no documento ao qual vocês tiveram acesso no ato da inscrição do curso, com o cronograma de cada módulo, as datas do encontro presencial de cada módulo, né?
clicando na aba aqui, tópico 1, terra e território, a gente tem, então, acesso ao conteúdo deste primeiro módulo que nós começamos hoje. De novo, aí a gente tem a data do encontro presencial. Eu estou mostrando para vocês aqui a plataforma da primeira turma, então essa data está desatualizada. Quando vocês acessarem, vocês vão acessar, né, a nossa nova isso que eu estou abrindo para vocês aqui é do curso passado, o curso de 2014, tá, gente? É que a gente ainda não está com o acesso disponível à turma. A turma que a gente está começando hoje, porque o CAED ainda está criando o cadastro de vocês a partir das informações que a gente está disponibilizando, tá? Então, eu estou mostrando aqui o da turma de 2014 apenas para que vocês tenham a ideia de como é que esse conteúdo vai aparecer para vocês. Por isso que a data está aqui, data do nosso encontro presencial, 12 de abril de 2014. Tá? Mas a estrutura é igualzinha, só vai estar aqui a atualização das datas, né? Então, no caso do primeiro módulo, vai estar aqui data do nosso encontro presencial, o dia de hoje, 30 de abril de 2016. Tá? Mas, no mais, essa mesma estrutura aqui. Então, a gente tem, nesse primeiro módulo, terra e território, uma subdivisão dos tópicos que serão abordados ao longo das atividades. Como eu disse para vocês, essas atividades estão divididas por semana. Então, ao longo da primeira semana, vocês terão aí as atividades desse primeiro tópico, né? Breve panorama histórico dos índios no Brasil, rompendo preconceitos. E aí a gente disponibiliza uma série de materiais, né? A gente tem aqui, você vai clicar em cada um desses links e você vai ter acesso ao conteúdo. E aí a gente tem texto, a gente tem vídeo, a gente tem uma série de materiais que a gente selecionou para vocês, eles estão todos aqui. Vocês vão acessar, né? Então, vou clicar aqui nesse primeiro que a gente tem um exemplo. É um vídeo, né, de um programa chamado Índios no Brasil, Quem São Eles? E aí você vai assistir esse vídeo, então. Vou mostrar só um pedacinho, tá? Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniú, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniú, Tupinambá. O que você sabe sobre o índio brasileiro? Paulo, sem responder nada não. Índio? Não, nada. Do índio eu não entendo nada não, de índio. Eu acho que isso aí é uma pessoa que deve existir, né, no Brasil. No norte do Brasil ainda existe, acho que no Nordeste. No Goiás, né, na Amazônia. Acredito que no Ceará também tem, só que mais vestido, né, só vestido. Viram o que as pessoas falam e o que eles pensam sobre os índios no Brasil e sobre a nossa história toda? Tinimbururé, Ailton Krenak. Então, só para atiçar a curiosidade de vocês, vocês vão assistir, né, o vídeo, então clicando aí no link. Depois a gente tem um segundo material aqui, que é um texto, então você clica lá, depois de assistir o vídeo, você vai ter acesso ao texto. Lá o textinho. E por aí vai, né? Cada link desse é um conteúdo referente a esse primeiro tópico do programa, do módulo. Então, você vai ter até o dia de realização do fórum dessa semana, que é ao final, né, da semana, e vai estar essa data aqui, ó, vocês estão vendo que tem no finalzinho aqui, acesso restrito, disponível de 22 de abril de 2014 a 15 de maio de 2014. Isso aqui é o fórum, né, a data, quando vocês entrarem lá no primeiro
no primeiro acesso de vocês vão ver lá, vão estar, obviamente, essas datas atualizadas. Então, ao final da primeira semana, você vai ter lá uma data. A gente sempre colocou essas datas pegando o finalzinho da semana. Então, via de regra, a gente abre o fórum na quinta-feira e fecha no domingo, para que vocês tenham tempo, né? Sobretudo no final de semana, que a gente sabe que muitos de vocês acabam tendo esse tempo maior somente no final de semana, para que vocês tenham tempo aí de acessar o fórum e de participar do fórum. Então, antes do fórum abrir, e o fórum só vai abrir no final da semana, né, lá para quinta-feira, o fórum abre, e aí ele fica aberto durante 3 dias, e você tem, então, 3 dias para participar do debate no fórum online, acompanhado dos tutores, para trocar ideias com os seus colegas cursistas, com os tutores, com os professores do curso, debatendo o conteúdo da semana. O que vocês leram, todo esse, né, o vídeo que você assistiu, o texto que você leu, os tutores, ao final da semana, vão abrir esse fórum de debate, né, que vocês só terão acesso a ele. Só vão poder clicar e ele vai abrir aí, vai estar disponível para vocês no final da semana. Vocês vão entrar lá durante esses 3 dias, na medida da disponibilidade de tempo de cada um, e vocês vão postar mensagens, né? Vocês vão ter acesso às mensagens dos outros colegas cursistas, em que vocês vão poder debater entre vocês o conteúdo do material que vocês leram naquela semana, né? Os tutores vão propor questões para vocês lá para o debate, vão propor temas para o debate, vão jogar perguntas, né, para animar esse debate, e vocês vão poder, então, postar mensagens, trocar ideias, né, e serão acompanhados durante esses 3 dias pelos cursistas para trocar ideias. Então, só para vocês terem uma noção, eu vou clicar aqui nesse fórum, né, que foi o primeiro fórum que encerrou a primeira semana do primeiro tópico do módulo Terra e Território, um fórum que a gente chamou de Quebrando Preconceitos. E aí você vê lá, quando você clica no fórum, a primeira mensagem, que é a mensagem da tutora, né, propondo um tema de debate. E aí você vai responder, clicando aqui, ó, responder. Eu posso digitar aqui, e aí eu tenho acesso às várias postagens dos outros colegas, eu vou poder ler o que as pessoas estão comentando a partir da questão, e eu vou poder responder aqui também, né? Então eu vou digitar aqui o que eu acho a partir do que as pessoas estão debatendo, a partir do que a tutora propôs como questão, eu digito aqui a minha resposta, né? Proponho aí uma questão também para animar o debate. E durante, então, os 3 dias, vocês vão poder entrar lá no fórum, né, na medida da disponibilidade de tempo de cada um, vocês vão entrar no fórum e vão participar desse debate. Para cada módulo, nós teremos 3 fóruns, sempre ao final da semana, né? Então, a gente abre o fórum na quinta-feira e encerra o fórum no domingo, à noite. Então, a gente vai ter os 3 fóruns para cada módulo. Apenas o segundo módulo, que é um módulo um pouquinho maior, a gente vai ter 4 fóruns, mas os outros módulos todos, a gente vai ter 3 fóruns, um fórum por semana, né? E esses fóruns, a participação de vocês no fórum é um dos critérios de aprovação do curso, né? Vocês terão uma pontuação, ganharam uma pontuação aqui, é uma das atividades, né, de avaliação, das atividades avaliativas do curso aqui, né? Então, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre os critérios, né? Assim que a gente terminar essa apresentação aqui, eu vou falar um pouquinho sobre esses critérios de avaliação, mas só para adiantar, um dos critérios de avaliação é a participação de vocês no fórum. Então é importante que vocês participem lá, né? Postem, comentem, e mais do que isso é o espaço de vocês
né? É o espaço de diálogo de vocês, tanto com os colegas, quanto com a equipe aqui, né? Os tutores, os professores do curso. É o espaço para a gente trocar ideias, para a gente falar sobre os textos, tirar dúvidas, né? Questões. Então, é super importante que vocês participem bastante lá do debate nos fóruns online, né? Vocês têm alguma dúvida até aqui do uso da plataforma? Alguém já usou a plataforma Moodle ou tem experiência com ela? Eu vou passar um. Alô? Bom dia. Você fez a pergunta em relação a alguma dúvida sobre esses materiais, tanto os textos, vocês estão disponíveis apenas na plataforma ou a gente terá esses materiais impressos? Somente na plataforma. Mais alguma questão, gente? Até aqui? Os vídeos, se vocês vão disponibilizar, por exemplo, o vídeo de hoje. Esse vídeo está lá. Isso que eu... a filmagem aqui do nosso encontro... Estão filmando? Tá filmando. Está disponível. Bom, a gente, em geral, a parte da tarde, sobretudo, né, que são as aulas dos convidados, a gente tem feito uma transmissão online via YouTube. Então, esses vídeos ficam lá. A gente pode até depois pensar numa sistemática de disponibilizar o link na plataforma para vocês, né? Porque, eventualmente, se alguém não consegue vir para a aula presencial, pode ter acesso depois ao conteúdo que a gente faz transmissão ao vivo aqui das nossas aulas, né? No sentido de, enfim, disponibilizar também para quem não teve oportunidade de se inscrever, de estar aqui presente, de pelo menos ter acesso às palestras dos nossos colaboradores. A gente faz uma transmissão ao vivo disso pelo YouTube e isso fica armazenado lá depois, né? No YouTube. Então, a gente pode postar o link na plataforma para vocês. Mais alguma questão até aqui? Gente, esse é o Lucas, tá? Nosso colaborador também. Tudo bem, gente? Só para fazer um comentário sobre a plataforma, para facilitar para vocês, quem nunca teve acesso, algumas pessoas até que talvez tenham um pouco mais de dificuldade. Eu acho que é bem simples, a lógica é essa mesmo da interação. Você tem que entrar e ir apertando e clicando e descobrindo. O Moodle tem essa dinâmica um pouco estranha às vezes, mas é só entrar e ir clicando. Assim. Mas eu me coloco à disposição também dos encontros presenciais, ou então mesmo por mensagem pela plataforma e tal. Qualquer dúvida que vocês tiverem é bom perguntar. Então não fica... realmente tem umas coisas que são meio estranhas assim, e tal, mas é só perguntar. E tem um fórum também na plataforma, que é o primeiro ali, ó. Você clicar em fóruns, você vai ver, tem até esse cafezinho ali, ó. Ali, ó. Tem um fórum social, que é um fórum pra gente trocar ideia, né, de se apresentar, e isso é legal também, todo mundo se apresentar um pouco, a experiência que tem aí com essa questão indígena na escola, talvez. E também tirar dúvidas. Então, qualquer mensagem que vocês escreverem aí, eu vou ver lá rapidinho e posso tirar dúvida para vocês também. Fica aberto durante todo o processo. É legal falar isso sobre os fóruns, eles vão estar sempre disponíveis para serem visualizados. Mas você só consegue entrar e responder a mensagem dentro do prazo. Depois a gente bloqueia e você não consegue mais responder. Então se programem para poder responder dentro desse tempo hábil, que é de quinta-feira até domingo à noite. Aí domingo à noite é meia-noite, né? Então, mas depois que vocês terem voltado no fórum, vocês vão ter lá a informação toda da discussão que a gente teve e tal. Lembrar de alguma coisa, vai estar tudo lá. Mais alguma dúvida, alguma questão sobre a plataforma? Eu acho que é isso, tem que entrar e usar, sem medo,
o jeito mais fácil de aprender. Eu fui aprendendo assim também, não tive treinamento nenhum. Beleza? Bom, gente, então eu vou sair aqui do nosso fórum social. E aí no fórum social é um espaço legal também, como ele vai ficar aberto, ao contrário dos outros fóruns, né, que a gente tem um fórum para cada semana, ele tem uma data para abrir, uma data para fechar. Depois que ele fecha, como o Lucas falou, vocês não conseguem mais postar nada, você consegue ler. Né? Você pode voltar lá, ler o debate, acompanhar o debate, mas não consegue postar mais nada. O fórum social ele fica aberto do primeiro dia até o último dia do curso. Você pode postar lá quando você quiser. E aí é um espaço legal também para vocês divulgarem, por exemplo, olha, lá na minha escola vai ter uma atividade, vai ter uma palestra, quero convidar os colegas que tiver interesse, né? Ou vai ter um evento, enfim, que eu acho que pode interessar os colegas aqui do curso. A gente também vai fazer esse tipo de postagem para vocês, né? Eventualmente tem alguma palestra aqui na universidade que é dentro da temática do nosso curso, então a gente convida vocês. O Fórum Social é o nosso momento do cafezinho mesmo, né? Para a gente trocar informações, enfim, se comunicar ao longo de todo o curso, né? Tanto vocês se comunicarem conosco, com a equipe, quanto vocês se comunicarem entre vocês também. Então, eu vou voltar aqui para a minha página inicial. Então, só para vocês terem uma ideia, né, quando vocês fizerem esse primeiro acesso, ao longo dessa próxima semana, vocês vão ter lá o texto da apresentação e do primeiro tópico. Né? Que a gente acabou de dar uma olhadinha aqui. Então, tem lá a primeira subdivisão, que é a primeira semana. Depois, a segunda subdivisão, que é a segunda semana, terra e território, dados demográficos, territoriais, atividades produtivas e dimensão simbólica. E aí, mais uma vez, a gente tem todo o material, os textos, os vídeos, e no finalzinho lá, o fórum que encerra essa segunda parte do primeiro módulo. Né? Então, a estrutura vai ser a mesma para as três semanas. Quando a gente encerrar o primeiro módulo, depois do nosso segundo encontro aqui, quando a gente vai começar o segundo módulo, que é Direitos Indígenas, aí quando vocês voltarem lá e acessarem de novo a plataforma, já vai aparecer o conteúdo do módulo 2 para vocês. Né? De novo, a gente tem lá data do encontro presencial, cada bloco de material ao qual vocês terão acesso, textos e etc. E o tópico 1 continua lá para vocês. A gente já vai ter encerrado, né? Já vai ter encerrado as atividades, mas ele permanece lá. Se eu clicar de volta aqui na minha abinha do tópico 1, de repente puxa vida, eu queria voltar lá naquele texto que eu li lá na segunda semana do primeiro módulo, ou eu quero voltar lá para uma informação que o tutor me deu no fórum, ele continua lá, tá? Mesmo quando a gente já estiver lá no último módulo, os módulos anteriores permanecem acessíveis, os conteúdos permanecem acessíveis para vocês e vão permanecer durante todo o curso, tá? Mas a gente vai disponibilizando cada módulo à medida que as nossas atividades forem acontecendo aqui, tá certo? Até aqui tá tudo tranquilo? Então vamos falar um pouquinho dos nossos critérios de avaliação aqui. Essas informações sobre os critérios de avaliação vão estar também lá na plataforma, tá, gente? Vocês podem ficar tranquilos, isso vai estar lá para vocês. Mas, enfim, para a gente aproveitar o espaço aqui de conversa, a gente tem como um dos critérios de aprovação, né, para obter o certificado do curso, uma presença obrigatória de 75% nos encontros presenciais, né? Então, isso corresponde mais ou menos, considerando que a gente vai ter aí, como eu disse para vocês, a gente vai passar uma lista de presença de manhã e à tarde, né? Então,
a gente tem 75%, é necessário 75% no mínimo de presença de vocês nos encontros presenciais, né, aos sábados aqui. E além desse critério, né, que é a frequência de vocês aos encontros presenciais, um segundo critério de avaliação é a participação nos fóruns, como eu já tinha comentado aqui, né? A gente vai ter 3 fóruns para cada módulo, sendo que apenas um dos módulos, que é o módulo 2, a gente vai ter 4 fóruns, porque ele é um módulo um pouco maior, a gente vai ficar com esse módulo 2 durante 4 semanas. Então, a gente tem um fórum por semana, então a gente tem 4 fóruns. Mas os demais fóruns, a gente tem 3 fóruns para cada módulo, né? E a participação de vocês lá também será avaliada em cada um desses fóruns, né? E, além disso, nós teremos 2 atividades a serem entregues por vocês ao longo do curso, né? Essa atividade a gente vai explicar um pouquinho melhor mais adiante, a gente vai colocar lá na plataforma para vocês, né, todas as informações necessárias desde a data de entrega da atividade e todas as informações necessárias para que vocês possam ter as orientações para a preparação dessa atividade. E, claro, vocês podem, né, nos consultar, entrar em contato através da plataforma com os tutores, com os professores, com a equipe aqui do curso para tirar dúvidas. Mas, já para adiantar para vocês, essa atividade, na verdade, é uma atividade que se desdobra em 2 momentos. No meio do curso, mais ou menos quando a gente estiver entre o final do 2º módulo e o início do 3º módulo, vocês terão um momento que vocês devem nos entregar, e aí essa entrega é feita através da própria plataforma, né? Vocês nos enviam através da plataforma essa atividade. Vocês deverão nos entregar uma proposta, né, de atividade a ser realizada na sua escola, no seu... Bom, tem alguns professores aqui, cursistas nossos, que no momento estão afastados de sala de aula, porque estão trabalhando na Secretaria de Educação, estão trabalhando, né, em outros espaços. Então, para aqueles que estão atuando em sala de aula, vocês devem propor, né, uma atividade escolhendo um dos tópicos do conteúdo do curso que vocês, né, tiverem lido, achado mais interessante, gostado mais, um dos temas, né, que a gente tiver debatido ao longo das semanas, ao longo dos fóruns, aquele tema que mais te interessou, você vai propor uma atividade que você poderá desenvolver, seja na sua sala de aula, né, seja uma aula, por exemplo, ou mesmo uma intervenção no ambiente da escola, né? Você vai propor uma atividade a ser realizada na sua escola ou no seu ambiente de trabalho que tenha relação com o conteúdo do nosso curso aqui. Um dos tópicos do conteúdo, eu gostei muito da discussão sobre medicina tradicional. Achei muito interessante falar sobre as práticas terapêuticas que os povos indígenas utilizam para a cura de doenças, e eu queria, então, propor, né, uma atividade na minha escola sobre isso. Mas eu não queria propor só na minha sala de aula, eu queria desenvolver uma atividade que, enfim, tivesse um alcance mais amplo. Então, eu vou pensar lá um dia, né, em que eu e a minha turma vamos lá fazer uma intervenção na escola. Nesse primeiro momento, vocês vão apresentar para nós apenas a proposta, né? O que vocês pensaram que pode ser interessante, uma atividade interessante para você realizar, uma atividade, né, para ser desenvolvida na sua escola ou no seu ambiente de trabalho, que tenha uma relação com a temática aqui do curso. Então, essa data a gente vai informar para vocês com antecedência, já nessa primeira semana, através da plataforma online. Vocês vão poder enviar, então, mais ou menos no meio do curso aqui, a proposta para a gente, né? A ideia é que, ao longo da segunda metade do curso, você possa efetivamente desenvolver essa atividade
na sua escola, no seu ambiente de trabalho, né, na sua sala de aula, enfim, vai depender da proposta de cada um. Vocês vão ter liberdade para fazer essas escolhas. Eu quero fazer essa atividade com a minha classe, ou não, eu quero fazer uma atividade, né, na escola ou no meu ambiente de trabalho. Depois de fazer a proposta, e aí a gente vai aproveitar também, depois que vocês entregarem essa atividade para a gente, essa proposta para a gente vai aproveitar aquele momento lá dos encontros, dos nossos encontros aos sábados aqui, durante a parte, né, na parte da manhã, que a gente vai estar reunido em grupo. A gente vai aproveitar, depois que vocês já tiverem entregado, a gente vai aproveitar esse momento para poder trocar experiências e ideias sobre o que cada um propôs também, né? E ir pensando sobre como vocês poderão realizar essa atividade, né? Trocar ideias sobre isso mesmo. E ao final do curso, lá em setembro, quando a gente terminar o nosso curso aqui, o trabalho final de curso de vocês vai ser justamente contar pra gente, né? Enviar pra gente um relato de como é que foi essa experiência. Primeiro vocês vão apresentar a proposta pra gente, né? E depois que a gente conversar nos ambientes, no contexto das oficinas, na parte da manhã aqui, quando a gente estiver debatendo o conteúdo dos módulos, daí vocês vão escolher uma data, né, que vocês possam executar essa proposta na sua escola, na sua sala de aula, no seu ambiente de trabalho. E ao final do curso, o trabalho final, né, de vocês aqui é fazer um relato para a gente, contar para a gente qual foi o resultado que você obteve com essa proposta que você tinha feito lá atrás, né? Você executou e como é que foi, né, como é que foi a resposta dos seus alunos, ou, enfim, do seu contexto de trabalho, dos seus colegas de trabalho, como é que foi o resultado dessa experiência, né? Então, são esses dois momentos em que vocês vão entregar essa atividade para a gente, tá? Eu vou já abrir para perguntas. O Ludmila está ali. Alô. Essa proposta ela tem que ser individual? É individual. Eu não posso fazer com um companheiro de escola que também esteja fazendo o curso? Olha, a princípio essa proposta seria, né, individual. A gente pode tomar essa sugestão de vocês em consideração, né? De repente que essa proposta seja uma proposta um pouco mais coletiva, tá? A minha pergunta vai mais ou menos parecida com a que ele fez, porque no caso aqui a gente está com monitor, escola integrada, coordenador, monitor, e na minha escola ainda tem um professor. Então acho que seria algo bem enriquecedor poder contemplar, né, e realmente trabalhar regular e integrada junto. Essa proposta acho que daria para fazer uma coisa bem enriquecedora, né? E no meu caso, por exemplo, tenho um monitor e eu. Então, a gente fazer uma coisa separada né? Eu acho que a gente pode pensar o seguinte: a intervenção pode ser coletiva para cada escola, e ao final, cada um vai entregar um relatório sobre a experiência do seu ponto de vista. Exatamente. Né? Mas a proposta é ótimo que seja coletiva, né? Então, de repente, a gente tem aqui 4, 5 professores de uma mesma escola que se juntam, montam uma proposta coletiva, né? Propõem os 5 a proposta, apresentam os 5 a proposta, digamos, e ao final do curso, cada um entrega o seu relato, o seu ponto de vista sobre a atividade. Isso. Tá, já. Podemos combinar assim? Podemos. E quem preferir, né, propor individualmente, também pode fazê-lo. O Lucas está nos lembrando aqui, nos dando uma dica, que para os cursistas que farão propostas coletivas, né, junto com outros colegas, é interessante que vocês também contemplem na apresentação da proposta de intervenção uma divisão de tarefas, né? Qual professor, qual cursista aqui vai ficar responsável por que atividade,
né? Faça uma divisão de tarefas aí na proposta, tá? E, bom, a gente sabe que eventualmente, no momento que a gente propõe uma coisa, às vezes quando a gente executa, essas tarefas têm que ser rearranjadas, né? Isso é muito natural, não tem problema. Mas é interessante que vocês já pensem, né, numa divisão de tarefas, quem vai contribuir com o quê. Essa proposta de atividade, ela pode ser no espaço não formal de educação, porque no meu caso eu sou do espaço não formal, né? De receber escolas e tal, e a gente quer justamente trazer essa representatividade para lá, e para a gente faz mais sentido desenvolver essa atividade lá do que tentar propor uma atividade hipotética, né? Porque a gente quer aplicar isso e tal. Então pode ser para o espaço não formal e não para a escola? Pode sim, né? O importante é que você pense numa maneira de compartilhar o conteúdo que vocês estão tendo acesso aqui no seu ambiente de trabalho, né? Seja na sua escola, na sua sala de aula, seja, como eu disse, a gente tem alguns cursistas aqui que são docentes, que são professores, mas que no momento estão envolvidos numa outra atividade que não é na sala de aula, né? Que no momento não estão em sala de aula, estão em outras atividades. O pessoal, a gente sabe que tem alguns cursistas que, como é o caso de vocês, trabalham em museu. Então, o importante é que vocês possam pensar maneiras, né? Que a gente possa pensar em como operacionalizar, né, como transformar esse conteúdo, essa formação que vocês estão tendo aqui, em práticas, né, através das quais vocês possam compartilhar esse conteúdo, enfim, com um público mais amplo, seja os seus alunos, seja os frequentadores do museu, enfim. Mais questões, gente? Para além da escola que eu trabalho, assim, eu já tenho um desejo de fazer, e as pessoas também com quem eu estudo estão nessa expectativa né, que eu estou fazendo aqui, de poder levar alguma coisa. Então, eu poderia fazer, por exemplo, no âmbito onde eu sou aluna, né, do curso de pós-graduação, poderia oferecer uma atividade na universidade, como que... Assim, acho que é uma experiência interessante também, né? Você vai estar compartilhando com outros colegas. Nos cursos de formação de professores. A gente tem, eventualmente, cursistas, inclusive, né, como eu disse, talvez eu não tenha falado sobre isso no começo aqui da nossa conversa, mas o público-alvo, o público primeiro, digamos assim, desse curso aqui, são os professores da rede estadual e municipal de ensino, né? No entanto, então, as vagas foram prioritariamente oferecidas para os professores. No entanto, uma vez que a gente não preencheu todas as vagas, a gente abriu espaço para receber cursistas que, de alguma maneira, têm contato, né, com essa temática nas suas atividades de trabalho. E, eventualmente, a gente recebeu inscrição, inclusive, de pessoas que estão, de cursistas que estão aqui, que estão finalizando a sua licenciatura. Então, serão futuros docentes, né? E a gente achou que é também igualmente importante formar esses futuros docentes que estão finalizando as suas licenciaturas e daqui a pouco vão para a sala de aula, né? Então, o importante é que vocês possam adequar essa proposta de intervenção, né, essa proposta de uma atividade prática, ao ambiente onde você está, seja, né, a sala de aula, seja o museu, seja a secretaria de educação, ou eventualmente aqueles que ainda estão cursando a licenciatura, que possam então, por exemplo, levar uma atividade dessa, propor uma atividade dessa para ser desenvolvida com seus colegas de curso, né, e compartilhar com seus colegas de curso, que também serão futuros docentes, o que vocês estão aprendendo aqui, né, o conteúdo ao qual vocês estão tendo acesso aqui. Só antes de continuar com as questões, porque isso aqui vai ser demorado, a gente vai colocar para circular aí a lista, tá, de presença, e aí a gente vai colocar uma agora de manhã e depois à tarde também. E aí é muito importante que vocês confiram CPF, e-mail, né, essas informações, porque a gente precisa dessas informações corretas até
para o cadastramento e para contatos futuros. Algumas pessoas, por exemplo, aqui na lista, não tem no campo do CPF, não está preenchido, então a gente precisa que vocês preencham, por favor, né, o CPF e confiram as outras informações. Aí, estando tudo ok, aqui cá no final tem uma coluna para você assinar. Aquelas pessoas que identificarem aqui problemas, incorreções, alguma coisa, podem preencher atrás, tá? Porque a gente não tem espaço aqui na folha, preencher aqui atrás a informação correta. E também pode ser que alguém não encontre o nome na lista. Se isso acontecer, lá no final dessas folhas aqui tem espaço em branco para que vocês preencham. Tá joia? Então vou botar para circular aqui para vocês já irem fazendo essa conferência. Gente, quem precisar do certificado de comparecimento aqui hoje, pode colocar um asterisco do lado do seu nome aí, a caneta, e aí a gente já vai providenciando. De toda maneira, no final do dia aqui a gente vai estar com os certificados aqui disponíveis para quem precisar, a gente preenche o nome e assina e entrega para vocês, tá? Mas quem já quiser adiantar, pode colocar aí, marcar um asteriscozinho do lado do seu nome na lista, que a gente já sabe que você precisa do certificado, a gente já providencia, tá? Mais perguntas? Bom dia. Eu gostaria de saber se essa data da atividade, ela pode ser repensada. Você disse que seria entre o segundo e o terceiro módulo. E, na verdade, a gente já teria tido acesso ao primeiro e ao segundo, mas acho que ainda seria insuficiente se nós não poderíamos estar realizando essa atividade do terceiro para o quarto, por exemplo, onde a gente já teria tido acesso a pelo menos a 3 módulos, para que, inclusive a questão da arte, né? Que é uma coisa interessante para poder pensar uma atividade na escola com os nossos alunos. Eu queria saber se não é possível nós fazermos começar essa atividade a partir do terceiro, que a gente já tem um acúmulo maior. Acho que sim, a gente pode tomar isso em consideração quando a gente estiver abrindo agora na segunda-feira. Né? A gente vai colocar para vocês as orientações lá. Talvez seja o caso, me ocorreu aqui agora, da gente colocar essa data de entrega para o mês de julho, final do mês de julho, que vocês vão estar em férias escolares também, né? E aí você tem tempo para fazer isso com um pouquinho mais de calma. Eu estou falando assim. Então tá, a gente vai, vamos pegar nossa tarefa depois de hoje, vai ser pegar o calendário e jogar aí essa data lá para o finalzinho de julho. Tá? Alô? Bom dia. Esse trabalho de encerramento, ele tem que ser só um registro escrito ou precisa de filmagem, de ilustração fotográfica do que foi feito? Bom, digamos assim, o mínimo é o trabalho escrito. Agora, se você puder apresentar para a gente, né, quem quiser usar outros recursos, seria ótimo, né? Quem sabe depois a gente pode até pensar, cada cursista que puder, que tiver interesse, inclusive em compartilhar com os colegas registros da experiência, a plataforma online também vai ser o espaço para isso, né? Então, de repente, você, sei lá, montou uma peça com seus alunos na sua escola e foi tão incrível, você filmou e queria muito compartilhar isso com os colegas. Que bom, né? Então, enfim, quanto mais enriquecedora for essa experiência, acho que todos nós temos a ganhar com isso, né?
E aí depois a gente pode pensar em maneiras de compartilhar ao final do curso aqui. Vocês vão continuar tendo acesso, depois do curso encerrado, vocês vão continuar tendo acesso lá, através do seu login, da sua senha, à plataforma, né? E ao fórum social, poder, enfim, continuar se comunicando com os colegas. Então, de repente, quem quiser compartilhar o registro das suas experiências lá, pode ser uma experiência incrível para nós, né? Outra coisa, quando a gente fala remete aos professores, escola pública, não só escola pública, só escola particular. Algum problema ou peixe fora d'água? Não, como eu disse antes, o público-alvo, né, o público primeiro, são os professores da rede pública, né? Mas, como a gente tinha vaga sobrando, né, e aí a gente recebeu alguns pedidos de professores de escolas particulares para se inscrever, e a gente tinha vaga sobrando. Aí a gente acolheu também essas pessoas, porque afinal de contas, né, o que a gente quer é formar um maior número de pessoas aqui que estão interessadas em, enfim, em contemplar esse conteúdo e essa temática na sua prática docente, na sua prática profissional. Mais questões, gente? Por enquanto, não? Deixa eu falar para vocês também a gente tem uma conversa um pouco prática aqui com relação ao nosso dia de atividades. Bom, a gente reservou, como eu disse para vocês no começo, essa parte da manhã para conversar sobre, né, tirar as dúvidas de vocês, conversar sobre essa parte de funcionamento mesmo do curso e da plataforma. E à tarde a gente vai ter as aulas com os nossos colaboradores aqui sobre o nosso primeiro tópico, né, o primeiro módulo, Terra e Território. Com relação ao intervalo de almoço, a gente tem uma cantina aqui no prédio, né, na entrada aqui do prédio da FAI. A gente tem uma cantina que serve almoço, né, que tem um restaurante self-service, e a gente tem... Feito, né? Tá. Tem uma opção né, de prato feito, de refeição aqui. E, além disso, o mais próximo que a gente tem de opção para almoço é o restaurante universitário, que fica no final da rua aqui, né, dessa rua aqui da FAI, para quem quiser também ir comer lá, almoçar lá no restaurante universitário. O restaurante universitário você paga uma taxa e aí você tem R$8, né, para não... eu não sei quanto é que está o valor para quem não é estudante. É R$8,50 não estudante. R$8,50 não estudante, e aí é prato livre, tá? Você se serve no bandejão, você paga R$8,50 e faz o seu prato. E tem opção para vegetariano lá, também no restaurante universitário. Então, a questão o único senão que a gente tem aqui na nossa cantina é o seguinte: o espaço dela é pequeno, né? A gente tem aqui uma turma, ainda bem que a gente tem aqui uma turma cheia. Então a gente vai dar um espaço um pouco maior para o horário de almoço, né? A ideia é que a gente se programou para encerrar na parte da manhã agora às 11, no mais tardar às 11h30 e retornar às 14 horas, porque a cantina ela não tem condições de receber todos vocês para o almoço ao mesmo tempo. Então a gente precisa dar tempo suficiente para que as pessoas possam se revezar, né, na hora de almoçar, para que vocês enfim, tenham tempo suficiente ou eventualmente para se dirigir até o bandejão, aqueles que assim desejarem. Como a gente, uma possibilidade, a gente está, né, já um pouco caminhando para encerrar essa primeira parte da manhã, e a gente vai ficar aqui, acho que é um momento também da gente ficar aqui disponível para tirar dúvidas de vocês, e ainda tá cedo, né, eventualmente alguém que tiver algum problema aqui com relação à documentação de inscrição, a gente permanece aqui para tirar qualquer tipo de dúvida de vocês, e a gente pode combinar então hoje de voltar às 13 horas. A gente antecipa um pouquinho. Pode ser assim? E aí nos próximos sábados, que aí sim a gente vai ter atividades de fato durante toda a parte da manhã, né? Atividades aqui com relação ao conteúdo do módulo anterior.
Daí a gente, na parte da manhã, a gente vai sempre encerrar às 11h30 e voltar. Esse é importante. É importante lembrá-los, a gente vai colocar essa informação também lá no Moodle, para não ter nenhuma dúvida, mas é importante a gente lembrar, e vamos lembrar de reforçar isso à tarde também. Hoje, no nosso primeiro encontro, a gente está aqui nesse auditório, que é o Auditório Luiz Pompeu, mas a partir do segundo encontro e até o final, né, os nossos próximos encontros, todos nos próximos sábados, a gente vai poder contar com um auditório um pouco maior e um pouco mais confortável, que fica aqui no prédio também, mas no segundo andar, né? No segundo andar, que é o auditório Neidson, tá? É aqui mesmo, nesse prédio, só que ao invés, quando vocês entrarem ali pela portaria da FAI, ao invés de virar à esquerda e vir para cá, você vai virar à direita e subir a escada. O auditório Neidson fica aqui no segundo andar. Ele é um auditório um pouco maior. Hoje ele não estava disponível, infelizmente, para a gente, mas a partir do nosso próximo encontro presencial, a gente vai estar lá no Neidson, que é um auditório maior, mais confortável, que pode nos receber um pouco melhor, tá? Então, só hoje que a gente está por aqui, mas nos próximos 4 encontros a gente vai estar lá no Neidson, que é no segundo andar. Segundo andar. É o que você trabalha, tá? O município que você trabalha, quando você for preencher aí, tá? O município, se você trabalha onde fica a sua escola, ou, enfim, seu ambiente de trabalho, tá? Mais perguntas, gente? Oi. Bom dia. Bom dia. Minha pergunta, eu acho que ela é simples, assim, é só no sentido de saber participações externas, né? Eu trabalho no momento, eu trabalho no colégio, então saber se é permitido, por exemplo, dentro desse planejamento do trabalho, convidar alguém para estar me auxiliando na execução. Por exemplo, conhecer alguém de alguma tribo, né? E aí tendo essa possibilidade, se isso é permitido dentro do planejamento. Você pergunta isso com relação à atividade avaliativa. Isso. Se você, inclusive, quiser contar com a colaboração de um colega da sua escola ou do seu ambiente de trabalho que, por alguma razão, não possa estar aqui, né? Não está aqui conosco, não tem problema nenhum. Ou contar com a colaboração de alguns dos seus alunos que vão te ajudar a pensar a atividade, né? Não tem problema. Você pode propor, né, um trabalho que conte com colaboradores. Ok, obrigado. Mais questões aqui? Bom dia. Eu queria saber se a UFMG e os estudantes que estão aqui, os indígenas no caso, se eles têm disponibilidade de ir à escola para nos ajudar nessa participação com esse trabalho final. Na apresentação de uma palestra, por exemplo, ou então assim, de fotos e tudo mais das tribos onde eles estão inseridos. Se há essa possibilidade. Com relação aos estudantes aqui da FAI, é complicado porque, como eu disse, eles estão aqui por 5 semanas a cada semestre, né? Então, por exemplo, agora, nesse primeiro semestre, eles vão ficar até o dia 25 de maio. Então, né, a sua atividade, por exemplo, provavelmente vai ser fora desse período em que eles estarão aqui. Mas no segundo semestre eles vão estar aqui num novo período, né? De repente é possível. Às vezes é difícil para que eles saiam né, daqui da FAI para ir para outros espaços em função da carga horária que eles têm no curso, que é uma carga bem intensa. Mas é possível, de repente, a gente pensar em alguma coisa. Aí a gente vai mantendo contato para ver se coincide, né, essa data em que você vai fazer atividade, por exemplo, se é possível uma saída deles. Agora, já adianto que é muito difícil, por exemplo, a gente conseguir estudantes, né, para todas as escolas em função das atividades que eles têm aqui. Mas a gente pode tentar, né, negociar alguma coisa. Tem também os estudantes da UFMG, das vagas suplementares, né, porque aqui na UFMG a gente tem
alguns estudantes indígenas que frequentam outros cursos, né? Tem um estudante indígena na odontologia, no curso de Ciências Sociais, que são vagas suplementares para indígenas, né, na UFMG. De repente também a gente consegue articular alguma coisa com esses estudantes que estão aqui por um período maior. Aí a gente pode mantendo contato e, né, conversando para ver o que é possível. Muito obrigado. Mais perguntas, pessoal? Talvez a Ludmila, que é a nossa tutora presencial, né, a tutora que vai acompanhar principalmente as atividades que a gente vai realizar aqui aos sábados, né, para além dos tutores que vão acompanhar vocês nas atividades online, a Ludmila vai ser um pouco a coordenadora, animadora das nossas atividades aos sábados, aqui na parte da manhã, quando a gente vai estar junto, debatendo o módulo que nós encerramos, né? E eu acho que pode ser interessante a Ludmila falar um pouquinho sobre essas atividades que a gente vai realizar aqui no sábado, na parte da manhã, e assim vocês já ficam conhecendo um pouco a Ludmila, que vai nos acompanhar nas atividades presenciais. Bom dia. As ideias dos encontros, das oficinas de manhã, é ter uma troca mais próxima, né? A gente vai estar encerrando o módulo, então já veio o indígena, o antropólogo, já apresentou a temática, já teve todas as discussões, os fóruns, e a ideia é esse encerramento, né, assim, para ter uma troca mais efetiva, né, já que o estudo já foi bem aprofundado. E aí, normalmente, a gente divide a turma, né, em grupos menores e tem uma dinâmica de pensar oficinas, né, para cada módulo a gente pensa um formato diferente, né, de acordo com a temática, de acordo, às vezes a gente consegue trazer algumas pessoas convidadas também para fazer oficinas. E aí, normalmente, a gente se divide, a gente se encontra aqui, faz a proposta e vai para salas, né, em grupos menores para poder fazer esses fóruns. Então, a dinâmica da manhã ela é um pouco diferente, ela não é tão expositiva assim, ela é mais um momento mesmo de troca, e é super importante, né, essa disposição à troca, ao diálogo, que é um momento, eu acho que cada um vai conseguir mostrar um pouco mais a cara ali, o que ficou, os pensamentos, vai ser uma reflexão coletiva. É importante pensar, frisar isso, que é um momento que a gente não vai estar tão expositivo assim, e mais numa dinâmica de troca mesmo, de pensamento coletivo. Bom. Eu gostaria de saber se seria possível convidar indígenas para trazer a voz mesmo deles, porque a gente fica falando sobre eles, né? São as caras pálidas, né? Estudando as culturas indígenas. Se a gente vai ter oportunidade nesse curso de ouvir o indivíduo que faz parte dessa comunidade, falando da sua cultura, falando das suas experiências, dos seus saberes, das suas dificuldades também, né, em manter a sua cultura entre os integrantes da sua comunidade indígena. Eu acho que essa parte, assim, para mim, seria de extrema importância. Com relação a isso, você pode ficar tranquilo que hoje à tarde nós vamos ter o nosso primeiro colaborador indígena aqui, que é o Maurício Recuana, que está chegando daqui a pouquinho para nos dar a primeira aula sobre o tema Terra e Território, né? Como eu tinha dito no começo da nossa conversa, para cada aula de cada módulo, a gente vai ter um professor indígena aqui para dar uma aula, né? Não só para vocês, mas para todos nós, junto com o convidado não indígena, né? Então, hoje, o nosso convidado indígena é o Maurício Recuana, que está chegando daqui a pouquinho. Vocês vão conhecer ele vai falar um pouquinho sobre, né, o lugar de onde ele vem, onde ele mora, sobre o mundo dele, e vai nos dar uma aula sobre a temática de terra e território, que é um tema
sobre o qual ele tem trabalhado, militado no movimento político indígena, então você pode ficar tranquila que vocês terão acesso a múltiplas vozes indígenas, né? A cada encontro presencial aqui a gente vai ter um colaborador indígena diferente, de um lugar diferente de uma etnia diferente, de diferentes regiões do Brasil, enfim, para que vocês possam ter um pouquinho, pelo menos um pouquinho, né? Já que a gente só tem 5 encontros, pelo menos um pouquinho. E claro, e os materiais, a gente tem alguns dos vídeos, por exemplo, que vocês terão acesso, são vídeos feitos por indígenas, né? Então, enfim. Mais perguntas? Bom dia. Eu não estou vinculada a nenhuma escola atualmente, mas em breve vou estar novamente, porque só nesse momento que eu não estou. Então eu não tenho como aplicar essa atividade, né? Não teria como produzir esse relatório. Eu posso propor uma atividade, mas eu não posso dar esse retorno. Não sei se tem mais gente como eu aqui, nesse caso, né? Se é possível, por exemplo, produzir um artigo, alguma coisa, para substituir esse relatório? Bom, nos casos individuais, que a gente imagina que serão a minoria, né, que é o seu caso, aí a gente pode conversar em particular, né? Desde já me coloco à disposição para conversar e a gente vê como é que a gente pode, então, enfim, adequar essa proposta avaliativa à sua realidade. Tá? Então, aí a gente pode combinar um momento para que você converse conosco, com a equipe, com os tutores, para a gente pensar junto uma alternativa. Tá? E se for o caso de alguma outra pessoa também, pode procurar a gente aqui no intervalo e a gente combina um momento que a gente possa conversar individualmente. Bom, uma sugestão para quem está fora da escola, né, sem lugar para fazer atividade, eu tenho conversado muito com alguns gerentes de centros culturais das prefeituras de Belo Horizonte, eles estão muito abertos para receber atividades, então acho que é uma possibilidade, né? A gente tem 17 centros culturais na ativa em várias regionais, e o Centro Cultural é um lugar maravilhoso, super aberto, né? Onde a comunidade participa, os gerentes, né? Sempre estão dispostos a discussões, principalmente se for no âmbito, né, da cultura indígena, com certeza. Então é uma sugestão, assim, fazer no Centro Cultural, eu acho que é uma ótima ideia, né? E sempre, com certeza vai ter algum próximo da sua casa. Oi, aqui, eu sou da primeira turma, né, e eu não concluí o finalzinho do curso, né, então assim, eu já comecei a trabalhar desde 2014 com a minha turma, e assim, eu estou feliz porque eu vi que está bem mais cheio do que da primeira turma, né, então assim, eu acho que é um trabalho muito rico, né, pela quantidade de gente que eu estou vendo aqui, eu acho que a questão do interesse realmente está diferente, né? E eu acredito que aonde que eu trabalho, alguma coisa mudou, porque eu levei isso tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental. Né? Eu já vi projetos com os meninos de educação infantil e já tem formação do pessoal de educação infantil, dei para o fundamental. Tem gente da minha escola aqui que eu consegui trazer, né? Então, assim, é um trabalho assim, maravilhoso. Que bom, eu estava ali te olhando, eu conheço essa carinha. É ótimo para a gente ter um pouco esse retorno. Infelizmente, na primeira turma de 2014, a gente teve um alto índice de desistência ao longo do curso, porque foi um ano que teve greve, né? O que aconteceu comigo foi isso, eu não consegui concluir, eu vi praticamente em todas as aulas. Eu só não consegui fazer os trabalhos, porque eu marquei as minhas reposições de greve fora do dia do curso. Então, o que acontece? O dia que eu tinha curso aqui, eu ficava o dia inteiro. Chegava domingo, eu tinha que fazer as coisas da escola que eu precisava. No outro, eu estava na escola. Eu não conseguia acompanhar. A gente teve, alguns dos cursistas que desistiram na primeira turma deram esse retorno pra gente, que eles não iam conseguir concluir, inclusive porque muitos não tinham que repor as aulas, né, do período de greve aos sábados, e mesmo a gente fornecendo o certificado de comparecimento, algumas escolas não liberaram os professores
para os encontros presenciais, né? E aí e as pessoas tiveram que desistir porque não podiam estar aqui conosco. Então foi uma pena realmente, e é muito bom saber que você está aqui com a gente de novo. Eu mandei, porque na época eu justifiquei, e vocês falaram que quando tivesse segunda eu poderia retornar. E aí eu mandei e eu tive logo o retorno. Agora eu quero fechar isso, né? Com certeza. Bom dia. Só queria tirar uma dúvida. O formato, tanto de manhã e tanto à tarde, eles sempre vão ser esse de auditório? Ou a gente vai fazer uma dinâmica mesmo onde a gente possa se ver, fazer no ar livre mesmo? Pensando, já que a gente está trabalhando com a cultura e história dos povos indígenas, nada melhor do que a gente se ver, da gente se familiarizar melhor, né? Porque a gente também, sei lá, aí, tipo, de repensar isso, se fosse todos os encontros dessa forma mesmo, né? Porque a gente se priva de ver e de conhecer o outro se for só nesse formato quadradinho. Bom, a parte da manhã, nos próximos sábados, né? Não é o caso hoje porque a gente está começando aqui a se conhecer, conversar e aproveitando esse espaço aqui da manhã para tirar dúvidas e falar sobre o funcionamento do curso. Mas a partir do próximo encontro, a parte da manhã vai ser um momento em que a gente, como a Ludmila tinha explicado, a gente vai se dividir em pequenos grupos, né? Porque seria ótimo se a gente pudesse trabalhar todo mundo junto, mas não funciona, né? Para uma quantidade tão grande de cursistas. Então a gente vai se dividir em pequenos grupos, vamos sair daqui do auditório, na parte da manhã a gente se encontra no auditório, né, no começo da manhã, a gente se divide em grupo aqui, cada grupo vai ser acompanhado por um dos membros da equipe, e aí a gente vai ter, a cada sábado nós teremos diferentes dinâmicas e diferentes atividades que a gente prepara para realizar junto com vocês, nesse formato mais livre e mais coletivo, como disse a Ludmila, né, nesses pequenos grupos, para discutir o conteúdo do módulo que nós estaremos encerrando naquela manhã, né? Então, a parte da manhã a gente vai ter justamente ao longo dos próximos sábados esse momento um pouco mais, né, um pouco diferente aqui, em que a gente vai ter uma série de atividades coletivas em pequenos grupos, e ao final da manhã a gente os grupos retornam para o auditório, inclusive na medida do possível para compartilhar, né, coletivamente com os demais grupos como é que foi a sua discussão, como é que foi a sua experiência na parte da manhã, tá? Agora, a parte da tarde, aí a gente volta para o auditório para ter as aulas com os nossos colaboradores, com os nossos convidados, tá bom? Mais perguntas? Não? Bom. Encerramos, então, um pouco mais cedo hoje, na parte da manhã, e voltamos às 13 horas, gente. Vamos combinar assim? Então, 13 horas, voltaremos para... Pode. Quem não preencheu a lista agora, tá? À tarde a gente vai circular ela novamente, tá bom? Eu vi você no Face. É que bom. A Márcia não tem, não?
Ai, gente, minha mãe tem 3 semanas que minha mãe é da Mestre também. É, da Mestre também. Eu esqueci o nome dela. Eu acho que Professor.